Olá, seja bem-vindo ao canal Learn BI Academy. Meu nome é Marcelo Puentes e neste vídeo falaremos sobre funções de data e hora em DAX. Antes, eu peço a vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Após assistir o vídeo, deixe seu comentário. Isso ajuda o canal a crescer e ganhar relevância. E nos siga em nossas redes sociais. E para ter acesso também a essa base de dados aqui que eu estou usando no exemplo, vocês podem acessar o nosso site. Lá vocês encontrarão um artigo, um texto, né, explicando tudo que eu já vou comentar aqui, os exemplos de cada uma das funções que eu vou apresentar aqui também textualmente lá, passo a passo, e o arquivo aqui para download. Ok? Todos esses links ficarão afixados na descrição do vídeo. Bom, dito o mantra, vamos lá. Funções de data e hora. Nessa primeira página aqui, ó, nós temos as funções date, today, now, year, quarter, month e day. São essas funções que eu vou tratar nesse primeiro vídeo, né? Esse é o primeiro de uma série de outros de vídeos de data e hora que eu vou colocar para vocês. Aqui eu estou procurando juntar aquelas funções por afinidade, por tratarem mais ou menos da mesma forma ou serem afins na formatação das datas. E um comentário antes do primeiro exemplo. A data é uma informação muito específica, muito singular, tá? Ela requer um pouco mais de trabalho, por quê? Porque uma data ela é uma informação temporal, obviamente, porém, ela também pode ser texto, se você vier colocando janeiro, fevereiro, março, assim por diante, ou ela também pode ser número, se os seus meses forem de 1 a 12, né? Então, ela está dentro desses três é, é, como se diz, três parâmetros aí, ou três categorias, né? Três classes. Data mesmo, tempo, né? Uma informação temporal, número e texto. Bom, vamos aos exemplos e as explicações, obviamente. Aqui eu já comecei criando uma tabela, tá? Peguei esse visual aqui, e da nossa base de dados eu peguei o campo data da venda. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais aqui a nossa base, é só clicar aqui em modo exibição de tabela e aqui ele vai mostrar para vocês todos os dados que nós temos. Nós vamos trabalhar com essa primeira coluna aqui, que é a data da venda. Bom, alguns exemplos eu vou acrescentar colunas aqui, outros exemplos eu vou colocar cartões aqui fora. Tá? Não estou preocupado com a formatação do visual. Eu vou trabalhar o conceito das funções, tá? Para saber como eu formato um cartão, uma tabela e assim por diante. Nós temos vídeos no canal que tratam especificamente desses assuntos. Tá? Tem uma playlist também no site bem organizada lá para vocês se acharem, bem tranquilo. Aqui também no canal está tudo separado, tá? Então é de fácil localização. Bom, vamos começar pelas três primeiras funções aqui, ó, date, today e now. Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Para essas três primeiras, eu vou trabalhar com medidas. Então, para criar uma medida nova, eu posso vir aqui em página inicial. Aqui, em cálculos, eu já tenho uma nova medida. Então, é uma das situações, um dos lugares onde eu posso encontrar. Eu posso vir também na aba modelagem e aqui em grupo de cálculos eu também tenho nova medida. Mas eu, particularmente, prefiro sempre criar colunas ou medidas, clicando com o botão direito em cima da tabela e aqui selecionando se eu quero uma medida ou uma coluna. Existe uma outra forma de você organizar melhor essas medidas, mas não é o importante nesse vídeo. Nova medida. E aí ele vai trazer para mim a barra de fórmulas, pressionando a tecla Ctrl e movimentando a rodana do mouse, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Tá? Então, a primeira, nós vamos chamar aqui de data. A função que eu vou usar, date. Quando ela aparecer na lista, clica sobre ela e procura se inteirar sobre a sintaxe, isto é, a forma de escrever a função, de aplicar a função. Então, ele aqui pede para mim três parâmetros. Um, como o ano, que ele vai ler como ano. O segundo, ele vai ler como mês. E o terceiro, ele vai ler como dia. Então, vamos colocar aqui, ó, 2026,02
20, tá? E aí eu vou dar Enter aqui, ó. E ele vai gerar a medida aqui para mim. Essa medida eu vou colocar em um cartão. Então, eu vou clicar aqui nessa área para ter certeza que não tem nada selecionado, porque às vezes você está com a tabela selecionada aqui, ó, e aí quando você vai pegar outro visual, dá problema. Então, sempre preste atenção para não ter nenhum visual selecionado. E aí nós vamos trabalhar com este cartão aqui. Ele vem grandão aqui para a gente, depois a gente ajusta. Eu vou pegar a data e vou arrastar para cá, ó. Aí ele traz para mim a data e a hora zerada. Por quê? Porque a função que nós aplicamos, ela só trabalha com a data, ela não está abrangendo ou lendo a hora. Então, a hora vem zerada. Se a hora não é importante, eu posso formatar essa medida. Como é que eu formato essa medida? Eu clico sobre ela aqui. Aqui ele vai abrir para mim ferramentas da medida. E aqui, ó, eu tenho um grupo de formatação onde eu vou selecionar formato. Ele está trazendo para mim a informação em General Date e eu vou escolher Short Date. Aí ele vai ignorar a hora, que não me serve para nada, e vai ficar só com a data aqui. Então, o que ele fez? A função pega aquilo que você digitou, atendendo a sintaxe dela, e retorna a data para você. Bom, agora vamos trabalhar a função today. Nova medida aqui, ó, em cima da tabela. E aqui eu vou colocar hoje. E vou utilizar a função today. Repare que a today não tem sintaxe e também não requer argumentos. Logo, ela é simplesmente assim. Today abriu, fechou parênteses. Dei Enter aqui. E vou selecionar. Não tem nada selecionado, tá vendo? Eu vou pegar mais um cartão. E vou colocar aqui essa medida no campo valor. Como a informação aqui está um pouco grande, porque ele precisa mostrar para a gente, ó, por mais que eu abra o cartão aqui, eu não vou ter espaço, tá? Mesmo que eu encolha aqui a tabela, pode ter ser um pouco, porque eu não vou precisar de uma tabela desse tamanho, né? Mas eu acredito que mesmo assim, não, já até trouxe, ó. Resolvemos. Então, o today também está preocupado com o hoje. O hoje é dia 20/6/2026, dia de gravação desse vídeo. Então, aqui eu posso aplicar a mesma coisa. Eu seleciono a medida, vou ganhar aqui de novo ferramentas da medida, vou selecionar aqui o short date e ele passa a exibir também somente a data de hoje. Agora, vamos utilizar a função now, nova medida. Agora, é o nome da medida. E vamos colocar aqui now. Ó, abriu, fechou também, não tem argumentos. Vou dar Enter aqui. E agora eu quero arrastar colocar no cartão também. Só que, olha só, eu tenho aqui um visual selecionado. Então, eu vou clicar fora para não ter nada selecionado, para eu conseguir trazer o cartão para cá e jogar aqui a medida, perdão, agora. Aí ele traz para mim o momento exato. O momento exato é hoje é dia 20 de fevereiro de 2026 e agora, nesse exato momento, são 22 horas e 25 minutos com 22 segundos. Ele não vai ficar atualizando isso aqui, tá? Ele não vai ficar girando esse relógio, mas ele marca data e hora em que você capturou a informação. Bom,
Então, reparem que elas trazem aqui, uma já traz a data, mas, né, mas vocês têm que meio que formar a data para ela. Aqui você está utilizando a função today, e ele pega a data de hoje. E aqui a função now, ele traz a data e a hora do agora, tá? Então, essa aí é uma diferença entre a today e a now. Bom, função now, função today, função data. Vamos pegar as outras funções aqui. Então, função year. Agora eu vou trabalhar com colunas, tá? Então, eu vou clicar aqui, ó, em nova coluna. E aqui eu vou pegar ano. Então, eu tenho aqui a função year. E agora eu vou trabalhar com o campo data da venda. Então, eu começo com F base vendas, que é o nome da minha tabela, e vou selecionar aqui data da venda, que é a coluna que a gente está trabalhando aqui. Esse complemento, no primeiro momento, você não precisa utilizar. Você simplesmente faz isso aqui. E aqui ele criou a coluna ano para a gente. Essa coluna ano, ela já vem no formato, ó, se eu olhar aqui em ferramentas da coluna e vir até aqui, ele já me traz como um número inteiro. Então, o que eu farei agora? Eu pego o ano, a tabela está selecionada, eu pego o ano e jogo aqui embaixo. E ele acrescenta o ano aqui. Ah, mas você está vendo aqui que tem é como se ele tivesse somado. Sim, ele está somando porque você tem dias repetidos. Como é que eu resolvo isso? Aqui, repare que ele colocou soma de ano, tá vendo? Então, o que que ele procura fazer? Ele olha para o campo data e vê, tem datas iguais? Tem. Então, ao invés de ficar repetindo a data, eu vou fazer o seguinte, eu vou somar os valores referentes à mesma data. Como o ano é um número inteiro, ele está somando, sempre que a data se repete, né? Ele soma o ano daquela data. Então, o que que eu posso fazer aqui? Ó? Pedir a ele para não resumir. Se eu peço a ele para não resumir, tudo fica com 2026, porque aí, ó, para ele não tem problema, né? Ele sabe que ele não tem que agrupar nenhuma informação, tá? Então é só isso. Não tinha nada errado na nossa coluna nova. Era uma questão de como ele ia agrupar os anos em datas semelhantes, em datas iguais. Bom, vamos trabalhar o mês aqui. Ou melhor, mês não, perdão. Vamos trabalhar o quarto. Então, nova coluna. Então, aqui nós vamos colocar trimestre, quarto. E a mesma coisa, ó, data, tá vendo? Então, nós vamos colocar aqui. Repara, o que que ele vai te retornar? Número 1, de janeiro a março. Então, janeiro, fevereiro e março, ele vai retornar 1. Ele vai retornar a 4 quando você tiver outubro, novembro e dezembro. Então, embora seja quarter, é o quarto do ano. Então, o quarto do ano seria um trimestre. Então, aqui eu vou colocar F base vendas e vou pegar a data da venda. Feito isso, dou Enter aqui e ele tem a coluna trimestre, a coluna nova trimestre. Com a tabela selecionada, eu trago e arrasto aqui para baixo do ano. Aí a mesma coisa ele faz. Então eu vou, ao invés de colocar soma, eu venho aqui e peço ele para não resumir. E aí agora eu tenho o seguinte: janeiro, fevereiro, março, ó, até aqui, todo mundo no primeiro trimestre. Abril, maio, junho, até junho, todo mundo no segundo trimestre.
Aqui depois de julho até setembro, né? Nós temos o terceiro trimestre, depois outubro, novembro e dezembro, o quarto trimestre, tá? Então é simples assim. Uma nova medida para pegar o mês. Então, perdão, medida não, desculpa, coluna. Uma nova coluna. Posso acentuar se eu quiser. E aqui eu vou pegar, não, a mesma coisa, ele pede a data, 1 para janeiro e 12 para dia 12 até que seria dezembro, tá? Então, F base vendas, data da venda. Fecho aqui, ó. Com é, a tabela selecionada, aqui é a mesma coisa, eu digo ele para não resumir. E aí eu tenho janeiro, fevereiro, março, abril. Aí eu só tenho um mês aqui. E agora vamos pegar o dia. Então, nova coluna, dia, dei, abre parênteses, F base vendas, data da venda. Fecha parênteses. E aqui ele vai pegar o dia dessa data. Então, eu vou pegar o dia, vou arrastar para cá. Soma, eu faço a mesma coisa, peço a ele para não resumir. E aí eu tenho aqui só os dias de cada uma dessas datas. Então, assim nós conseguimos verificar o que faz uma função today, uma função date, uma função today, uma função now, uma função year, quarter, month e day. Sempre que eu usar essas funções aqui, ó, ano é inteiro, dia inteiro, mês inteiro, trimestre inteiro. Todas essas partes da data ele traz como uma expressão numérica. Agora temos um detalhe, olha só. Eu estou trabalhando com a data da venda. Se eu clicar nessa setinha para baixo, eu pego aqui a hierarquia, ó. E aqui eu já tenho ano, ó, eu já tenho trimestre, eu já tenho o mês. O que ele está colocando todo mundo junto. Eu queria que ele colocasse junto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse cara aqui no meio, ó, vou arrastar para cá. Vou pegar o trimestre e colocar aqui embaixo. Vou colocar o mês, colocar aqui embaixo. Pegar o dia e colocar aqui embaixo. Então, repara o seguinte, ele traz para mim os mesmos resultados, mas quando eu puxo da hierarquia, ele traz de forma diferente. Então, o trimestre, ele traz o prefixo QTR, de quarter. E o mês, ele traz o mês por extenso, né? Ele traz aqui janeiro, fevereiro e assim por diante. Então, eu tenho uma paridade aí entre pegar a parte da data por função ou usar a hierarquia. Ok? Então, são essas duas formas aí que a gente teria para trabalhar com esses períodos, né? Ano, trimestre, mês e dia. E as outras funções aqui que nós já comentamos. Bom, esse é o exemplo que eu gostaria de mostrar para vocês. Gostaram? Deixe seu comentário. Acesse nosso site para vocês baixarem aqui a base de dados. E até o próximo vídeo. Até.